Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Elisa, da disciplina de História, e estou hoje aqui com vocês para nós fazermos uma aula bem interessante sobre Roma e Império. Lembrando que vocês os alunos que estão acessando ao Classroom, devem realizar as atividades para validar a sua presença. E também os alunos que estão retirando as atividades na escola, que continuem fazendo, terminem suas atividades, devolvam na sua escola para que o seu professor possa corrigir e dar as orientações necessárias. Tudo bem? Quais são os nossos objetivos de hoje dessa aula? O primeiro objetivo, compreender as características do Império Romano. Identificar as manobras políticas que levaram Otávio Augusto ao poder. E especificar o que foi a Pax Romana. Pessoal, eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Você saberia dizer do que se trata esse monumento e quem mandou construí-lo? Então, vamos observar aqui e no próximo slide a gente já conversa e vamos saber do que se trata. Pessoal, esse é o Coliseu em Roma, um dos mais famosos símbolos, do Império Romano. A sua construção, ela teve início em 72 d.C., por ordem do imperador Flávio Vespasiano. Foi inaugurado, na verdade, por seu filho e sucessor, Tito, 8 anos depois, em 80 d.C. Relembrando então, pessoal, sobre um pouquinho do início da República. Vocês já tiveram nas aulas anteriores aulas sobre a República de Roma. As lutas sociais que ocorreram, foram muitas lutas sociais, a plebe querendo ter mais direitos políticos, participação e também melhorias na sua qualidade de vida. Expansão territorial, que foi uma marca muito importante da República Romana de expandir os seus territórios para além da Península Itálica. Então, nós tivemos essa expansão territorial bastante importante que marcou bastante essa República Romana. E também crises políticas, que foram várias. Então, nós tivemos uma sucessão de acontecimentos que marcaram muito a República de Roma. O grande poder conquistado pelos militares também. Esses exércitos, os militares foram conseguindo muito poder durante a República de Roma. E isso vai ocasionar um reflexo depois também na fase do Império que nós vamos estudar. Tivemos também o assassinato de Júlio César, que marcou várias revoltas sociais depois, que ocasionou uma mudança bastante grande da passagem da República para o Império. E a crise na República de Roma, que vocês também estudaram nas aulas anteriores, e vai ocasionar, com certeza, o início do Império Romano. Então, vamos analisar o próximo slide. Nós vamos estudar nessa aula alguns pontos bem importantes. Como se deu o início do Império Romano? Começou em 27 a.C., ele vai finalizar em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano do Oriente, que ainda nós vamos verificar isso também, vai terminar por volta de 1453 d.C. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Roma, então, vai conquistar uma estabilidade política e social e territorial. Nós vamos ver que durante o Império, essa estabilidade social, política e territorial, ela vai se estabelecer durante o Alto Império. E nós vamos verificar também o apogeu do Império Romano e as suas características, como que ele chegou ao ápice, a sua extensão máxima, as suas características mais importantes. Ok? Tranquilo? Mas afinal, pessoal, onde localizava-se o Império Romano? Vamos observar o mapa? Nós temos um mapa aqui, pessoal, para nós fazermos uma análise rápida. Então, é um império muito extenso, se vocês puderem verificar. Nós vamos ter extensões na Europa, Europa Central, ao norte, na Britânia, onde hoje encontra-se a Inglaterra,
né, a Península Itálica, o norte da África e partes também do Oriente. Então, nós temos aqui uma extensão de um império muito grande. Com certeza, um império tão grande assim teriam algumas dificuldades e algumas facilidades, que nós vamos verificar também. Mas o que foi, então, pessoal, o Império Romano? Foi um sistema político centralizado na figura de quem? Do imperador. Ele é a autoridade máxima no Império Romano. Iniciou-se com Caio Otávio. Caio Otávio, depois que ele assumiu o império, ele vai ter o seu nome modificado para Otávio Augusto. Então, quando nós falarmos em Caio Otávio e Otávio Augusto, é a mesma pessoa, porém em situações diferentes, em momentos diferentes. Tudo bem? Terminou com o governo de Constantino XI. O Senado ainda atuava durante o Império Romano, mas de uma forma um pouco mais secundária. Servia para apoiar o poder político do imperador. Mas na fase da República, vocês viram que o Senado tinha uma atuação muito grande, uma influência muito grande também. As características, então, pessoal, do Império Romano são essas aqui que nós vamos verificar agora. Essencialmente comercial. O Império Romano teve uma base comercial muito importante. As relações comerciais eram feitas tanto por parte terrestre como por parte marítima. O comércio terrestre, o comércio marítimo foi muito intenso durante o Império Romano. Então, nós elencamos aqui como importante que foi essencialmente comercial. A escravização dos povos conquistados, ela continuou durante o Império Romano. As conquistas territoriais foram agregando cada vez mais escravos para o Império. Esses escravos trabalhavam em diversas situações, ou nas áreas rurais, ou até mesmo nas casas, na parte doméstica que nós falamos. Então, existiam escravos rurais, escravos domésticos e escravos que trabalhavam também em pedreiras e assim por diante. Esse trabalho escravo era uma base do Império Romano. Tanto podiam ser escravizados por guerras, normalmente, né, os povos vencidos acabavam sendo escravizados e levados para o Império. O controle de Roma sobre as províncias era muito forte. As províncias conquistadas, então, ficavam sob um controle centralizado de Roma durante o Império. A cobrança de impostos era um fator decisivo para se manter esse império. Essas províncias conquistadas eram obrigadas a pagar e a recolher os tributos que eram enviados para o Império Romano. Durante o Império, nós vamos ter uma religião politeísta, ainda marcada pela religião politeísta, mas isso, com o advento do cristianismo, também vai se modificar. E nós vamos ter uma aula que vai falar um pouquinho mais especificadamente sobre o cristianismo. Governo com cargo vitalício. Durante o Império, os imperadores tinham governos que eram cargos vitalícios, duravam a toda a sua vida. Eles poderiam indicar o seu sucessor, ou então, após a sua morte, era geralmente ligado a alguém da família, um sucessor da família. Mas ele tinha o poder de indicar o seu sucessor também em vida, se caso precisasse. Os novos territórios, então, foram conquistados através das conquistas militares, que foi ainda importante durante o Império, né? Então, através de conquistas militares ou golpes, Roma começou a conquistar ainda mais territórios. Mas nós vamos verificar que também durante uma certa fase, essas conquistas territoriais, elas vão ter um pouquinho menos atuação. Nós vamos verificar já já sobre isso também. Tranquilo? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a instabilidade que teve na política romana. Durante a República, vocês lembram que ocorreu o primeiro triunvirato e que Júlio César acabou se tornando o ditador de Roma. Durante o governo de Júlio César, ele proporcionou muitas obras e muitas benfeitorias para a população, o que não agradou o Senado. E acabou sendo assassinado em 44 a.C. Então, as agitações populares que começaram a acontecer após a morte de Júlio César foram muito grandes. Acabou se intensificando cada vez mais. Roma passou, então, por períodos alternados de instabilidade e crises por várias décadas.
Porém, no Império, nós vamos verificar uma certa mudança sobre isso. Temos uma imagem aqui, então, do assassinato de Júlio César. Pessoal, durante o Império, antes do Império acontecer, na verdade, nós vamos ter o segundo triunvirato formado. Esse triunvirato era um governo de 3 militares, 3 generais. O Senado, após o assassinato de Júlio César, ele acabou perdendo um pouquinho de força. Esses militares começaram, então, a se sobressair e acabaram formando um triunvirato. Na verdade, eles se apossaram desse poder. Um triunvirato formado por 3 pessoas, Caio Otávio, Marco Antônio e Lépido. Coloquei a imagem aqui para vocês do Caio Otávio, que na verdade nós vamos ver que ele vai fazer manobras políticas para tentar conquistar o poder sozinho. Quais foram então as manobras políticas de Caio Otávio? Através desta manobra política que ele tomou para si, ele vai destituir do posto o Lépido, que era um dos formadores do segundo triunvirato. Lépido, então, tinha o seu posto na África, mas foi destituído do cargo. O outro, que fazia parte do segundo triunvirato, que era Marco Antônio, foi acusado de traição por Caio Otávio, que estava muito interessado em manter a ordem e a moral em Roma antiga, né? Então, ele vai acusar Marco Antônio de traição, porque, na verdade, Marco Antônio acabou se aliando a Cleópatra, rainha do Egito, e vai se casar com ela. Com essa atitude de Marco Antônio, Caio Otávio vai acusar Marco Antônio de traição. Assim, Caio Otávio vai assumir sozinho o controle de Roma. Ele vai conseguir, nessa manobra política, assumir o controle absoluto de Roma. Muito bem. Você sabia, pessoal, que a cidade de Roma foi a primeira da antiguidade a possuir cerca de 1 milhão de habitantes? Como o Império era muito extenso, é óbvio que Roma, sendo a sede do Império, ela teria uma participação muito grande de pessoas que moravam na cidade de Roma ou que vinham, participavam ali do comércio e assim por diante. Então, era uma circulação de pessoas muito grande. De qualquer forma, era uma cidade que atraía muitas pessoas. Dessa forma, pessoal, Roma tinha muitos habitantes, né? Então, das cidades antigas, da antiguidade, Roma vai ser uma das primeiras a ter 1 milhão de habitantes. Isso é um fator bastante importante. Em todo o Império Romano, então, que era muito extenso, como nós vimos anteriormente no mapa, vocês devem imaginar que muitas pessoas moravam dentro desse império. Então, nós vamos ter dezenas de milhões de pessoas, aproximadamente 50 milhões de pessoas que habitavam toda a extensão do Império Romano. Essa é uma maquete sobre a cidade de Roma. E quais foram os títulos acumulados de Caio Otávio? Caio Otávio, que vai passar a se chamar Otávio Augusto, isso é muito importante vocês verificarem, porque após ele assumir o Império Romano, o seu nome vai também se modificar. Caio Otávio vai passar a se chamar Otávio Augusto. Foram várias manobras políticas e acúmulos de títulos. Ele acabou acumulando títulos muito poderosos como príncipe, líder do Senado, Augusto, o venerado, ou seja, ele vai assumir digamos assim, um quê de divino, de um imperador divino, que as pessoas deveriam venerar, por isso que é Augusto. Imperador, comandante supremo dos exércitos, e passando a se chamar Otávio Augusto, como eu havia falado para vocês. Assumiu, portanto, o governo do mundo romano, pessoal, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. E sobre a Pax Romana? Otávio Augusto vai inaugurar uma fase chamada Pax Romana. No poder, então, ele vai se mostrar defensor da paz e das instituições. Ele não vai retirar as instituições romanas para dar uma impressão de que o seu governo tinha uma certa legitimidade.
E as reformas que ele vai organizar, muitas foram as reformas. Ele organizou o império, definiu os seus limites, melhorou a defesa das fronteiras e distribuiu terras aos soldados, conquistando para si o apoio do exército, muito importante. Concedeu aposentadoria aos veteranos do exército e distribuiu pão e trigo para a população, de forma gratuita, para a plebe. Assumiu também a administração de províncias, como o Egito, que era um grande produtor de trigo. Tendo o controle do Egito, ele garantia a produção de trigo para ser distribuída para a população. Modernizou Roma e financiou uma série de obras públicas gerais para a população também, mas muitas obras pessoais, caracterizando a sua autoafirmação como imperador, né? Caracterizando, então, exaltando a sua própria pessoa. Quais foram essas melhorias que foram feitas, então, em Roma? Eu elenquei 3. Roma passou a ser administrada por um prefeito, a cidade recebeu um corpo de bombeiros, porque era uma cidade onde as casas eram muito próximas, as pessoas cozinhavam de uma maneira diferente como hoje. Então, havia incêndios quase diários na cidade de Roma. Foi necessário se implementar um corpo de bombeiros. Enfeitou a cidade, embelezou a cidade de Roma. De que maneira? Fazendo obras, valorizando a sua pessoa, construiu um mausoléu, né? Construiu um fórum e um altar da paz. São obras também que foram feitas por Otávio Augusto. Vamos fazer uma atividade, pessoal? Responda em seu caderno. Na modernização da cidade de Roma, promovida durante o governo do imperador Otávio Augusto, quais melhorias ocorreram?
Correção da atividade 1, pessoal. Vamos lá, então? A resposta é: a cidade passou a ser administrada por um prefeito, foi criado um corpo de bombeiros para combater os incêndios e mandou construir obras ressaltando a sua pessoa. Quais foram essas obras, então? Eu trouxe algumas imagens sobre essas obras de Otávio Augusto, que algumas delas ainda nós podemos verificar que existem ruínas na cidade de Roma, que inclusive na parte do turismo são muito visitadas. O mausoléu de Augusto, como está hoje e como deveria ser na antiguidade. Arco de Augusto e ruínas de Roma. O Fórum de Augusto, como ele deveria ter sido naquela época. E vamos então para a atividade 2. Pessoal, na atividade 2, vocês vão responder no seu caderno o que desejava o imperador Otávio Augusto ao oferecer terras e aposentadoria aos militares, distribuir trigo aos plebeus e proteger as fronteiras do império.
Pessoal, a resposta da atividade 2, o imperador Otávio Augusto desejava obter cada vez mais apoio e popularidade. Quais foram as outras dinastias de imperadores? Nós falamos muito de Otávio Augusto, mas foram várias dinastias. Otávio Augusto, então, foi da primeira dinastia, da dinastia Júlio-Claudiana, primeiro imperador de 27 a 14 depois de Cristo. Ele era sobrinho neto de Júlio César. Tibério, Calígula, Cláudio e Nero fizeram parte dessa dinastia Júlio-Claudiana. Outras dinastias também, foram várias dinastias durante o Império Romano, pessoal. Dinastia dos Flávios, destaque para imperadores Vespasiano e Tito. Na dinastia dos Antônios, destaque para os imperadores Trajano e Marco Aurélio. E na dinastia dos Severos, já no Baixo Império, destaque para Caracalla, que governou de 211 a 218 depois de Cristo. Vamos para um quiz? Além da dinastia Júlio-Claudiana, outras 3 existiram durante o Império Romano. Quais foram elas?
Então vamos lá, pessoal. A resposta do quiz, letra C, dinastia dos Flávios, Antônios e Severos. O que foi o pão e circo, pessoal? Vejam bem, panem et circenses em latim. Durante o Império Romano, muitos imperadores usaram de um recurso que começou com Otávio Augusto, que ficou conhecido como a política do pão e circo, que era, na verdade, distribuir pão, trigo para a população e entreter essa população com espetáculos, jogos, lutas de gladiadores, muito famosas durante o Império, atraíam milhares de plebeus e para assistir a esses espetáculos, receber pão ou trigo e assim por diante, essa população ficava entretida, ficava distraída muitas vezes, né? Então, como se fosse uma manobra para manter essa população feliz, tranquila, para que tivessem menos rebeliões e revoltas. Essa foi a política chamada pão e circo, muito importante durante o Império. Evitava-se assim o descontentamento popular, tudo bem? Assim o governo vai manter o povo fiel à ordem estabelecida. Essa frase provavelmente foi atribuída a um humorista chamado Juvenal, que criticava a falta de informação da população, que só se preocupava então com o divertimento, né, com a comida, e não se preocupava com as críticas ao governo ou coisa assim. Os espetáculos promovidos pelo Império durante o Pão e Circo, pessoal, os mais famosos deles vocês já devem ter ouvido falar. As lutas de gladiadores, como nessa imagem aqui, um mosaico, e também nos circos máximos e outros circos que existiam. Circo significa uma construção em forma circular, onde ocorriam jogos, corridas de biga, puxadas por 2 cavalos, e vários outros tipos de divertimentos. Na atividade 4, pessoal, vamos lá? Responda em seu caderno. O que foi a chamada política do pão e circo praticada durante o Império?
A resposta: eram diversões, espetáculos e alimentos oferecidos à população pelos imperadores, para que os plebeus permanecessem fiéis aos governantes, sem criticar ou se revoltar contra o governo. Portanto, pessoal, vimos nessa aula o poder conquistado por Otávio Augusto. Também vimos as obras e reformas promovidas pelo imperador Otávio Augusto durante o seu governo. A prática conhecida como pão e circo. E também vimos as dinastias que se sucederam durante o Império. Muito bem, pessoal. Gostaria de agradecer e desejar a todos uma boa semana.